Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e como eu disse ontem no vídeo que a gente saiu falando dos confrontos da Sul-Americana, agora chegou o momento da gente falar das oitavas de final da Libertadores da América. A Libertadores que tem 6 clubes brasileiros ainda representando a gente: Atlético Paranaense, Fortaleza, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e Corinthians são as equipes brasileiras. E aí a gente vai comentar um pouquinho dos confrontos de cada um. Fechou? Então não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do que vai sair por aqui, deixa o seu like e no final deixa o seu comentário. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse sorteio da Copa Libertadores da América. A gente começa como eu fiz no vídeo da Copa Sul-Americana, falando ali dos confrontos em ordem de chaveamento, não na ordem que eles foram sorteados, e sim no chaveamento que já foi definido também pela Comebol. Vale ressaltar, vocês vão acabar vendo em dois confrontos dessa fase, é possível que clubes dos mesmos países se enfrentem, assim como clubes que integraram o mesmo grupo na primeira fase da Libertadores. E a primeira partida já é um caso disso: Libertad e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense sofreu para passar, foi passar na última rodada da fase de grupos com uma goleada, o Atlético Paranaense avançando. Mudou de comando, né, duas vezes durante a Libertadores, a fase de grupos. Do Alberto Valentim passou para o Fábio Carille que tomou uma goleada histórica do Strongest na Bolívia, e agora o Luiz Felipe Scolari, o Felipão, assumindo o Atlético Paranaense e recuperando alguns jogadores, né? Claro que foram poucos jogos do Felipão no comando do Atlético, apenas um na Libertadores, se eu não me engano, mas já dá para ver um novo jeito, um novo Atlético. O Pablo acabou marcando 2 gols e talvez espantando a má fase que o persegue desde o São Paulo. Então acredito que o Atlético tem condições de passar pelo Libertad. Acho que o Libertad avançou como primeiro colocado nesse grupo muito pelo fato do Atlético não estar tão bem assim nos trabalhos do Valentim e do Carille. Então acredito que o Atlético agora com o Felipão mostrando um melhor futebol tem condições de avançar sobre o Libertad. E o Libertad ou o Atlético Paranaense avançando, eles encaram Fortaleza ou Estudiantes de La Plata. Fortaleza na sua primeira edição de Libertadores, chegando nas oitavas de final, sendo o único estreante nesta fase da Libertadores. Fortaleza que passou na última rodada vencendo o Colo-Colo no Chile, se recuperando no grupo, uma história de superação do Fortaleza que começou muito mal na competição, mas infelizmente acaba encarando um dos pesos pesados, o Estudiantes de La Plata, que na minha opinião, eu estava até ouvindo o Paulo Andrade também falando isso na transmissão do sorteio, é o melhor time argentino em futebol jogado. Embora o Boca Juniors tenha sido campeão da Copa da Liga Argentina, o Estudiantes eu acredito que demonstra um melhor futebol. Não à toa foi avassalador na fase de grupos e apenas na última partida, quando botou os reservas, né, já estava classificado, acabou perdendo a sua invencibilidade. Então, Estudiantes eu acredito que tem mais condições, muito mais condições de avançar do que o Fortaleza. É claro que o Vojvoda pode fazer um milagre e colocar o Fortaleza nas quartas de final. Pode, tudo pode acontecer no mata-mata. Pode ser que o Estudiantes não venha num dia tão legal no primeiro jogo e acabe tomando uma goleada do Fortaleza, que não consiga reverter no jogo de volta. Tudo pode acontecer, mas acho que o Estudiantes tem mais time, mais conjunto do que o Fortaleza. Do outro lado dessa primeira chave temos Emelec e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que perdeu 18 jogos de invencibilidade na última rodada agora contra o Tolima. Não foi um jogo tão agradável do time do Turco Mohamed, enquanto o Emelec avançou em segundo no grupo do Palmeiras, né? Então, o Emelec avançou pela fraqueza do grupo. Você ouviu eu falando no último vídeo sobre o Deportivo Táchira, que foi o terceiro nessa chave. Então o Emelec acabou muito avançando por conta disso. Acredito então que não haja problemas para o Atlético Mineiro avançar às quartas de final da Libertadores. Do outro lado, né, o Atlético Mineiro avançando encara ou Cerro Porteño ou Palmeiras. Outro confronto até mais tranquilo para a equipe brasileira. O Palmeiras avassalador, melhor ataque da história da competição, melhor ataque da história da primeira fase, melhor campanha da história da primeira fase. Pega o Cerro Porteño,
que não tem tantas condições de fazer frente ao Palmeiras. Acredito que o Palmeiras passa fácil pelo Cerro Porteño. E digo mais, eu acho que o Palmeiras, do jeito que vem jogando, do jeito que vem focado na Copa Libertadores, deve chegar à final com até alguma tranquilidade. A maior dificuldade deve ser ali nas quartas de final, quando deve encarar o Atlético Mineiro. Mas do outro lado dessa primeira chave, acredito que não tenha muitos problemas para o Palmeiras numa eventual semifinal. Do outro lado, a segunda chave tem o Tolima e tem o Flamengo. O Tolima que jogou muito bem na primeira fase, embora tenha tido o Atlético Mineiro no seu grupo, ainda conseguiu ganhar do Atlético Mineiro em pleno Mineirão. Então o Tolima vem numa crescente muito boa, enquanto o Flamengo ainda instável sob o comando do Paulo Souza. Tanto que a gente não sabe se o Paulo Souza, né, se o português, vai estar no comando do Flamengo no primeiro jogo contra o Tolima. A gente não sabe se é o Paulo Souza, se vai ser o Jorge Jesus, se vai ser outro técnico. Essa instabilidade do Flamengo acaba gerando essa dúvida. Acho que o Flamengo, em sua melhor fase, é capaz de vencer o Tolima, mas se o Flamengo for o Flamengo que a gente viu na fase de grupos até agora, vai ter dificuldade e pode ser que o Tolima acabe surpreendendo. Quem está torcendo contra o Tolima é o time do outro lado da chave. Corinthians encara de novo o Boca Juniors. E aí eu fiz esse trocadilho, obviamente, com o Tolima, simplesmente por conta do Corinthians. E porque eu acredito que o Corinthians é mais time do que o Boca. Claro que tem todos aqueles poréns da Conmebol, mas devemos contar com o VAR a partir dessa fase. Então acho que o Corinthians tem totais condições de avançar sobre o Boca Juniors, até pelo que apresentou na fase de grupos contra o próprio time argentino, né? 2-0 aqui em Itaquera e 1-1 lá na Argentina, lá em Buenos Aires. Então acho que o Corinthians tem sim condições. Precisa melhorar? Precisa melhorar muito. Empatou ontem com os reservas do Always Ready. Mas acho que o Corinthians, pelo que já demonstrou e pelo histórico que tem de garra contra o Boca Juniors, acredito que o Corinthians é o time que deve acabar passando para encarar ou Flamengo ou Tolima. E aí a gente vai para o lado da chave sem brasileiros. A gente tem o confronto argentino entre Vélez e River Plate. O Vélez conseguiu a sua classificação apenas na última rodada, enquanto o River Plate é o River Plate, né? Acho que a gente não pode duvidar do Marcelo Gallardo. Então acredito que o River Plate tem essa condição de avançar. E do outro lado, outro confronto argentino, o Talheres contra o Colón. O Talheres, que avançou no grupo do Flamengo, o Colón, que foi primeiro no seu grupo. Acho que é um confronto. É o confronto mais equilibrado, acho que dessa fase oitavas de final, né? Acho que o caminho ficou mais tranquilo do lado do Palmeiras e do Atlético, pela presença dos pesos pesados como Boca Juniors e River Plate do outro lado da chave, na chave de Corinthians e Flamengo, né? Mas acho que só o Fortaleza não deve avançar. Acredito que as quartas de final vão acabar sendo o Atlético Paranaense contra Estudiantes, Atlético Mineiro contra Palmeiras, Flamengo contra Corinthians e aí River Plate contra o Colón, que eu acredito que tem um pouquinho só de superioridade ao Talheres. Mas, como eu disse no vídeo da Sul-Americana, a gente volta aqui quando essa fase for definida para ver quem que deve chegar ali na final da glória eterna. Quero saber de vocês o que vocês acharam, confrontos fáceis, confrontos difíceis. Olhando para o lado dos clubes paulistas, acho que o Palmeiras muito mais fácil do que o Corinthians. O Corinthians vai ter que encarar lá a Bombonera de novo, enquanto o Palmeiras encara o Cerro Porteño depois de uma campanha avassaladora nessa primeira fase. Mas é isso, gente. Quero ouvir de vocês. Quem que vocês acham que vai ser o campeão da Libertadores desse ano? E quero saber também o que vocês acharam desses confrontos, certo? Eu vou ficando por aqui. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa o seu comentário. Quero ouvir vocês. Fechou? Muito obrigado e até a próxima.